bem-vindos ao HereditarCast, podcast dedicado à família e ao desenvolvimento dos filhos. Eu sou Matheus Kawasaki, estou aqui com o Dr. Silvio, meu pai. Nós estamos felizes ao recebê-los nesse novo podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil do primeiro ao segundo ano de vida. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pai, o que muda, qual é o grande avanço nessa fase de vida da criança, de 1 para 2 anos. Então, primeiro eu quero cumprimentar os pais que já conseguiram atravessar essa barreira do primeiro ano de vida e passando do primeiro para o segundo ano, onde nós temos muitas modificações, a evolução, né? No caso do desenvolvimento neuropsicomotor, nada mais é do que uma evolução contínua da criança. Aquela que está engatinhando e começando a se levantar, algumas já com o aninho dando alguns passos, tal, e ao término do segundo ano de vida, a criança já está andando com desenvoltura, já aprendendo a chutar uma bola junto com o pai, já subindo e descendo do sofá, subindo e descendo da cama, se não for essas cama box muito altas, e é lógico, aumenta a quantidade de acidentes. É um avanço rápido, né? Um avanço grande e rápido nessa idade, né? Nessa parte motora. Uhum. A parte também de social também é a mesma coisa. A criança ela começa a imitar o adulto, ela começa a querer... Vocês já viram que é comum a criança em torno dos 2 aninhos já querer calçar o sapato, o salto alto da mamãe, a menina. O menino quer calçar o sapato do pai, sair andando pela casa, pack, para mostrar a menina de salto, menino de sapato, que já está querendo se tornar um adulto, já começa a imitar as pequenas coisas do pai e da mãe no dia a dia. Isso é importante na parte social. A menina já aprende instintivamente a ninar a boneca, o menino instintivamente com 1 aninho, 2, já pega o carrinho, já faz aquele barulho de carrinho de motor. Isso tudo é instintivo e já demonstra um crescimento, uma evolução da criança também nesse quesito. Parte psíquica, né? Parte psicomotora, né? Que a criança já brinca, já participa. Porque eu vejo que a criança ela tem um desenvolvimento rápido da parte motora de 1 para 2 anos, principalmente quando chega em torno de 2 anos, né? Ela já tem bastante força, mas o juízo ainda não continua muito bom ainda, né? Então, são as artes mais graves, né? De subir em coisa, abrir gaveta, mexer em coisa que não deve, gaveta com faca, né? Porque a criança não tem noção de perigo, né, Matheus? Já não tem, né? Embora ela já tenha capacidade de mexer em algumas coisas, mas ela não tem ainda aquela fineza de movimento e não tem também a capacidade de entender os perigos das coisas. Então, as artes ficam mais graves, né? Vigilância dobrada, triplicada em casa, na escolinha, na casa da avó, cozinha principalmente, né? Puxar cabo de panela, né? Principalmente cozinha. Então, quando a mãe se cozinha em casa, todos os cabos de panela virados para dentro do fogão, nunca para fora, que tudo que é mais alto e é curioso para a criança, ela puxa e pode cair em cima. Toalha, né? E cair coisa em cima. Toalha, como nós já dissemos da outra vez, também pode cair toalhas com abrir gaveta com coisa perigosa dentro, né? Tipo faca, gaveta de faca, pontiagudas, né? Coisas pontiagudas. Tudo isso aí são todos acidentes que acontecem nessa faixa de idade, porque a criança está se tornando autônoma nas coisas, mas não tem aquela destreza e nem conhecimento, né, do perigo que pode ela começa a correr também pela casa, né? Eu percebo que essa idade ela tem a altura certinha da quina da mesa, né? Que é uns 70 centímetros, 80 ali mais ou menos, né? E é muito comum ela criança... dando cabeçada em tudo, né? Porque ela não vê a mesa, né? Ela só enxerga do horizonte dela para baixo, né? E é comum a criança que chega aos 2 anos, ela não... Às vezes a mesa geralmente tem 85 centímetros de altura. Ela entra embaixo da mesa e antigamente, quando ela tinha menos de 85, ela levantava e brincava embaixo da mesa. E às vezes ela esquece que já está com 90, ela levanta a cabeça e faz a cabeça e sai chorando. Daí a pouquinho ela faz a mesma coisa. Ela vai repetindo até que de tentativa e erro ela vê que não dá mais para levantar embaixo da mesa. Vamos brincar que um presente bom para criança de 2 anos é um capacete, né? Capacete. Isso é verdade. Eu lembro que eles batiam muito a cabeça em quina de mesa, essas coisas, não é porque sai correndo, sai trombando nas coisas que elas não enxergam direito, né? Sai trombando para tudo quanto é lado, entendeu? Agora, o senhor falou que eles já começam a ter alguns tipos de brincadeira específica, o menino já começa a querer chutar uma bola, brincar, né? Tem algum tipo de brincadeira ou jogo, alguma coisa específica que seria legal nessa fase para desenvolver essa parte motora? Tem algum tipo de jogo? Esses brinquedinhos, em casa, por exemplo, dentro de casa, esses bloquinhos, tá? Tipo assim, não Lego que tem peças pequenas, é perigoso de gerir, mas bloquinhos grandes, esses blocões acima de 5 centímetros e tal, em que a criança empilha. A criança já, a partir de 1 ano e meio, 2, ele já empilha blocos
ele já folheia a página, né? Porque já sabe movimentar, já tem movimento de pinça, então ele sabe virar as páginas, ele já sabe, ele mesmo na fase imaginatória, ele começa a contar a história, ele mesmo começa a contar a história das páginas que ele vai virando. Ele já é capaz de desenvolver o imaginário. Já começa já a trabalhar com o imaginário e já começa ele a contar a historinha. A mãe está cansada de contar a mesma história e você vê que a criança é comum nessa idade, que é que você sempre conte a mesma história, que cante sempre a mesma música. É verdade. Por quê? Porque ele quer memorizar. Eu lembro que filminho, esses DVDs, assim, os moleques assistiam, tipo, numa semana, 5, 8 vezes o mesmo filme, e eles sabiam as falas de cor, e eles adoravam, eu não entendia muito aquilo, é normal isso. É normal, porque, por exemplo, se você... Eles sabiam decorar a fala dos personagens até. Pega uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que já começa a contar de 1 a 10, você fala 1, a criança não repete 1, ela fala 2. Por quê? Porque ela sabe, ela memorizou que depois do 1 vem o número 2. Então, para ela, é um treinamento. Então, se você fala 1, ela fala 2. Se você fala 3, ela fala 4. Por quê? Porque ela está memorizando o que vem na sequência. Exatamente quando você conta historinha. Se você conta historinha do lobo mau e fala uau para a criança, daí 5, 6 vezes que você está repetindo a mesma historinha, quando você virar a página, ela já viu o lobo, ela vai fazer do jeitinho que você faz. Ela imita. Então a fase de imitação é fundamental. Então é normal a criança repetir a mesma história, música, que eles sempre ficavam vendo o mesmo DVD, o mesmo DVD. E o mesmo DVD. Eles não eram, eles para decorar, para poder decorar, botar na cabeça a sequência das coisas, entendeu? Então para a criança isso é um exercício de memória fantástico. Entendi. Entendeu? E tem que ter paciência para assistir o mesmo filminho 10 vezes, contar a mesma historinha todos os dias à noite para a criança quando vai deitar. Eles gostam, na verdade, não é? Sim. Não adianta querer cada dia pegar um livrinho e contar aquela história. Conta sempre a mesma. Ela prefere. O dia que ela começar mais para frente, não agora. Perdeu o interesse. Perdeu o interesse, querer interesse de coisas novas, ela vai falar, mamãe, esse eu já sei, vamos contra outra. E nessa idade aí começa. E a questão da parte digital aí, tipo tablet, celular, essas coisas nessa idade? Como é que fica? Porque ela já começa a ter movimento fino, igual o senhor falou, né? Até 2 anos, nada de celular, nada de tablet, nada de tela. Isso é normal. Até 2 anos, não. A partir dos 2 anos, nós já comentamos isso no podcast anterior. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 1 hora por dia entre todas as telas, TV, tablet e celular. A Academia Americana de Pediatria, 2 horas por dia. Mas o que a gente vê é que está havendo um abuso excessivo de uso de tela para a criança. E a gente se preocupa muito, porque a criança fica refém daquilo ali. E você prende atenção de qualquer forma, né? E o que acontece é que a criança fica, às vezes, vendo filminho rapidinho, principalmente esse TikTok, essas coisas pequenas que vão mudando constantemente. A criança ela vai ficando irritada com aquilo, ela também segue na mesma sequência do que vai mudando, ela vai ficando ansiosa, ela não é capaz de se concentrar, ela fica irritada, ela quer que passe tudo depressa, não tem paciência para pensar, não tem paciência para começar e terminar uma tarefa. Isso atrapalha muito. E hoje em dia, pesquisas mostram que a geração atual está com QI abaixo do que a geração dos pais, pela primeira vez na história da humanidade, por causa da geração TikTok, ou encéfalo de TikTok. Não desenvolve direito, é isso? A QI está abaixo dos pais. Agora, então, quer dizer, a gente está falando de 1 para 2 anos. Quer dizer que nessa fase, então, não é recomendável nada de digital para a criança, por enquanto? Nada. Então, que seria o que? O livro? Então, o que vai fazer? A criança já sabe folhear livro. Então, pega esses livrinhos, como eu disse para você, de pano, de papelão, que ela pode botar na boca e tal. E naqueles livrinhos, e quando a mãe estiver com a criança, pode ter livros específicos que a mãe vai folheando, o pai também fala mãe, mas a mãe pai. Vai folheando para a criança e contando historinha. Então a criança vai aprendendo a gostar da leitura. Isso tudo começa lá na base. Hábitos, né? E o que a gente sempre diz, é tão importante o desenvolvimento da criança, a gente pede para, se possível, não é fácil, mas se possível, a mãe que amamenta exclusivamente no peito, até o 6º mês, que continue amamentando mesmo com aqueles complementos de alimentos até 2 anos de idade, mantendo o peito para a criança. Nessa fase até poderia estar previsto, ainda não até seria o leite de peito, se a mãe pudesse, porque tem esses empecilhos todos, né? A mãe trabalha fora, né? A maioria... Se ela tirasse leite, por exemplo, leite, até poderia. Mas se ela... A criança perde o interesse, não perde? Quando começa a comer, ela continua... Não, a criança com 2 aninhos de idade, é comum a criança perder um pouco do apetite.
aos 2 anos. Então, é comum aquele dos 2 aos 3, a mãe reclama, meu filho não come. Então, uma das queixas importantes do consultório é, meu filho não come. Fala, mas não é, o metabolismo diminui um pouco, a criança tem um crescimento um pouco mais lerdo, então a criança também necessita de menos alimento do que ela precisar naquela faixa importante de 0 até 2, que é a faixa de que seria rápido, o primeiro estirão de crescimento, entendeu? Desenvolvimento cerebral. Então, e outra coisa importante, você falou de desenvolvimento cerebral. Até 2 anos de idade, por isso que a gente pede que se mantenha o leite materno se puder. Até 2 anos de idade, a criança tem 85% do seu cérebro já formado, entendeu? Então, é muito importante que tudo que a criança necessita sempre sem erro até os 1000 dias. Por isso que existe, então, aí essa teoria dos 1000 dias, né, que seria a gestação, os 9 meses de gestação, o primeiro e o segundo ano de vida, que dão 1000 dias. Esses 1000 dias, eles são marcantes para o restante da vida da criança. Por isso que alimentação saudável, né, você já me perguntou da outra vez passada, que é alimentação saudável, é tudo aquilo que não é processado nem ultraprocessado e que seja da natureza, não só vegetal, mas animal também. E a criança, então, tendo tudo isso, essa alimentação sadia e, se possível, aleitamento materno, ela vai ter provavelmente tudo para ter uma qualidade de vida, vai ter imunidade perfeita, vai ter uma inteligência perfeita e vai ter maior capacidade de sucesso. E de brincadeiras assim, fora de casa, porque é importante tomar sol, essa parte também, brincar na grama, areia. Como é que é isso aí? Ok, bacana. Então, a partir daquele momento em que eu lhe disse que ela completa o esquema básico de vacinação do Plano Nacional de Imunização, a partir do 6º mês, a mãe já começa a ter uma certa, os pais começam a ter uma certa liberdade já em relação aos cuidados com o filho. Então, num final de semana, eles podem sair. Lembrar que pai, mãe e filho é uma família. Agora, o restante da família são agregados, tá certo? Agora, essa unidade familiar, pai, mãe e filho, tem que ser bem forte, bem firme e sempre juntos. Então, às vezes, mas nós estamos sempre juntos, mas às vezes o pai e a mãe vão para a casa dos avós, dos tios, dos parentes, dos amigos, e vão fazer churrasco e a criança fica lá no canto sozinha, isolada, parada, enquanto que os pais deveriam, nesses finais de semana, valorizar o tempo que eles não têm, às vezes, porque trabalham durante a semana, e esse tempo valorizado teria que sair com a criança, já que completou o esquema básico de vacinação, levá-lo num parque, levá-lo num ambiente sempre de ar, né? Sempre aberto, ao ar livre, tomando sol, a natureza. Então, a criança, na natureza, uma das coisas que mais acalma a criança, que faz birra, que é irritada, que não para quieta, que não é nem hiperativa, mas é hipercinética, cínese, movimento, que é a criança que não para, é ambiente aberto, é dar espaço para a criança. Então, levar essa criança num clube, num parque, e o que mais acalma, árvore. A criança vê a árvore mexendo, desde a tenridade, está lá no carrinho, está chorando, você põe embaixo de uma árvore, ela vê a árvore mexer, a folhagem da árvore mexer, a criança acalma. Entendeu? Ela se acalma muito e evita umas birras que começam a aparecer a partir do 8º mês. Entendeu? E que fica, um pouco dentro de casa, que fica bem grave com 2 aninhos. Então, quanto mais a criança sair daquele ambiente fechado, às vezes mora no apartamento, cubículo, vai para uma escola que também às vezes é fechada, a criança se sente oprimida. No momento em que ela sai, tem um ambiente aberto, tem o ar livre para ela respirar, tem um ambiente grande para ela correr, ela diminui as birras, ela calma, diminui a ansiedade. Os pais mais próximos, pai, mãe e filho juntos, dão a atenção que a criança precisa. Se tem mais irmãozinhos, os irmãozinhos já vão correr juntos com a criança, já participam já em conjunto. O irmãozinho chuta a bolinha, se ele tiver 2 aninhos, ele já aprende a chutar a bolinha, já coordena melhor os seus movimentos. Ele já faz amigos nessa idade? Já tem os amiguinhos de preferência, essas coisas? Sim, embora assim, sejam amiguinhos assim, fortuitos, porque até 3 anos, a criança não desenvolve aquela memória do subconsciência, de guardar quem são os coleguinhas. A partir de 2 anos e meio já guarda. Mas antes dos 2 anos, a criança geralmente não tem memória de subconsciência, ela não guarda. Quando ela vê uma criança que ela conhece, ela sorri. Quando ela vê uma pessoa que ela conhece, ela sorri. Mas se você falar para a criança, nós vamos na casa da tia Maria, a criança faz sim, mas ela não sabe quem é. A hora que ele vê a pessoa, ele tem memória tipo fotográfica, vê a fotografia e fala, essa aqui é a pessoa legal, ela sorri, participa, entendeu? Mas ela já brinca já com outras crianças, né? Já interage. Semelhante já conhece divide semelhante. Brinquedo? Não divide brinquedo. Até 3 anos também, por causa desse problema da criança não ter memória,
ela acha que tudo que é dela, não pode compartilhar com ninguém. Então é comum você ver na sua casa, na casa de todas as pessoas, até 3 aninhos, se a criança vê que vai chegar alguém estranho, ela guarda tudo dentro, guarda esconde os carrinhos, tudo. Guarda as coisas tudo dentro do quarto, a menina guarda as bonecas, tranca a porta. Esconde tudo, cada um no seu quadrado. E escolinha é a mesma coisa, né? Escolinha abaixo de 3 anos é mordida, é arranhado. Porque a criança está brincando com uma coisa, aí o coleguinha vem tirar uma coisa que é dela, vai dar briga. Vai dar briga porque o que é meu é meu, eu não divido com você. Depois, a partir de 2 anos e meio, já tem a memória de subconsciência, já começa a dividir as coisas. Então ele sabe que se ele chutar a bola para o colega não vai pegar a bola, vai devolver a bola para ele. Se ele emprestar o carrinho para o coleguinha, no final da aula, o coleguinha devolve o carrinho, ele devolve a bola. Eles vão brincar juntos, ele sabe já brincar. Isso, já é uma troca entre eles, ele já entende que pode fazer isso normalmente, entendeu? Tem interação. Interação. Isso já é em torno dos 2 anos e meio até 3 anos. Mas antes disso, cada um com as suas coisas, ou seja, cada um no seu quadrado. Mesmo, porque né? Você entrar no meu quadrado aqui vai dar briga, entendeu? Porque tudo é meu. Tem uma questão dessa idade também de escola, falando disso, de interação com os colegas. É aquela questão do autismo também, não é nessa idade que... Não tem uma questão do autismo que às vezes a criança desenvolve normal e de repente ela... Cai assim, você está falando? Dá uma recaída, você está falando? Não sei se é uma recaída. Mas que o autismo é dificílimo de você fazer diagnóstico no começo, né, Matheus? É muito difícil, a não ser que seja... que o autismo é leve, médio e grave. Se for um autismo grave, você já conhece já logo de cara. Agora, o leve é dificílimo, mas isso você só vai descobrir lá na frente, quando ele estiver na escola já, com 5, 6, 7 anos. Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, melhor. Por isso que tem que ser acompanhado pelo pediatra, até 1 aninho todo mês, depois com 1 ano e 3, com 1 ano e meio, depois com 1 ano e 9, 2 anos. E aí o pediatra vai vendo os marcos da evolução da criança, né? Da parte cognitiva, da parte de linguagem, da parte psicoadaptativa. Essa fase de 1 para 2 anos, a frequência com o pediatra já não é mais mensal, como até 1 ano. A partir de 2 a 3 meses. Cada 2, 3 meses. 2 meses no primeiro semestre, depois cada 3 meses no segundo. Até 2 anos. De 1 ano e meio a 2. Entendi, o espaço um pouquinho mais já. Mas aí tem que estar sempre atento, né? Todos os sinais que possam corroborar para se pensar em autismo, TDAH, a gente tem que valorizar e estar sempre atento, né? Esse é um tema muito interessante, que, assim, hoje em dia é muito frequente, muito presente na nossa realidade, né? Que a gente pode detalhar mais tarde, né? Podia abordar um tema específico, um programa específico disso, porque tem muitas nuances, né? Isso, pode sim, entendeu? E da parte de fala, né? Ele começou a falar, com 2 anos já está montando frase, já está conversando, já consegue conversar, pedir as coisas, receber comando, ordens, assim, ele já compreende ordem. Já compreende ordem. Certo? Você mandava vai buscar seu brinquedo, busca seu guarda chinelo, seu brinquedo. Guarda seu chinelo, pega a chave do carro do papai. A criança já vai buscar. Sabe. Mesmo que ele não saiba falar uma frase, ele sabe a ordem que você dá e ele executa a ordem. Entendeu? Entende direitinho. A criança já conhece. E ele já junta palavras também, já, né? Passear carro papai, né? Quer papá, tá certo? Boneca nenê. Essas coisas todas assim já tem, né? Carrinho do nenê, bola do nenê. Então ele já consegue juntar 2 palavras até 3 palavras, entendeu? Dependendo de cada criança. Com 2 anos, mais ou menos. Com 2 anos, é isso, com 2 anos. De 1 ano e meio a 2 anos, entendeu? Essa faixa que a gente nota que a criança já se comunica bem mais fácil, entendeu? E tem algum, assim, da mesma forma que tem as brincadeiras, os jogos, né? Em relação à fala, tem algum tipo de atividade, exercício que seria legal, assim, orientar para os pais para melhorar esse desenvolvimento de fala? A primeira coisa, se tiver mais irmãos... Como estimular isso? Se tiver mais irmãos em casa, nem precisa já tem os professores ali já, né, que já ensinam a criança, porque tem que saber se expressar, entendeu? Se não se expressar direito, se tiver irmão mais velho, ele acaba passando fome. Então ele tem que pedir as coisas. Não acontece o contrário também, tipo, os irmãos que já entendem tudo que o irmãozinho pede, que ele não fala porque eles já deviam tudo. Eu já vi o contrário. Também. Existem aquelas crianças que só ficam assim, o irmão já sabe qual o carrinho, qual a comida. É água que você quer? É pão que você quer? Então você fala você fala água. E não dá água, deixa a criança... Mamãe não entendeu, papai não entendeu. Água. Aí a criança fala, água. Então, parabéns. Então, você tem que parabenizar a criança, é uma coisa positiva e dar. Entender. Boa, bolacha, parabéns, está aqui, mamãe entendeu? Eu tenho que estimular mesmo. A bola, que você quer tomar bola, está aqui. Entendeu? É estimular a criança, não ficar. Senão a criança só fica, se todo mundo entende, porque é comum o irmãozinho mais velho. Mãe, você não viu que ele pediu água? Eu falei, não pediu, ele apontou.
Você aponta e você fala, é água que você quer? Ele vai falar, é pão que você quer? Não, então ele fica só fazendo assim. Sim, não. E você fica apontando, entendeu? É importante se forçar e falar, forçar se a criança a falar, né? já nessa faixa de 1 ano e meio para frente, para a gente ver se ele se expressa, para ver a linguagem que ele tem, porque é um marco importante a fala da criança até os 2 anos. Ele juntar pelo menos 2 palavras, entendeu? Senão, se ele não faz isso, a gente fica atento por causa de autismo, essas coisas tudo, autismo leve, entendeu? É importante estimular a fala, forçar ele... Isso é importante, entendeu? A criança já, nessa idade, já aprende a pegar o talher, aprende a querer comer. Aí outra coisa importante, nessa faixa de 1 ano e meio a 2, colocar rotina já na vida da criança, entendeu? A rotina é importantíssima, a criança que tem rotina, ela é muito mais sustentável. Ela sabe o que ela quer, ela sabe pedir, ela sabe fazer aquilo que é rotina. Então, por exemplo, rotina de banho. Então, tem que ser sempre no horário certo, deixar a toalha no lugar certo. A rotina de brinquedos. Então, na sua casa, uma das coisas que a gente sempre pede para as mães, antigamente existia uma que é a caixa da... tem a caixa da bagunça lá em casa, doutor Silvio. O que você faz? Tudo que acaba, eu jogo tudo lá dentro. Aí, de manhã cedo, a criança quer brincar, eu jogo tudo no chão. Aí a criança vê que aquilo ali tudo é uma bagunça. Então, pega, por exemplo, para não gastar, arruma lá uma prancha qualquer, você cobre a prancha com papelão para não ter ferpa nenhuma, para não machucar, e você pega, vai lá numa revista colorida, você recorta a bola e cola a bola ali, recorta uma boneca, cola ali, recorta um carrinho, põe ali, recorta outra boneca, põe ali. Os brinquedos que a criança tem dentro ali, dos bloquinhos, você põe ali, e fala para a criança assim, onde tiver o desenho da bola, você pega a bola que está em cima e brinca com a bola e depois você recoloca a bola no lugar onde tem o desenho da bola. Você pega a sua boneca, brinca com essa boneca e depois você vai e recoloca a boneca onde você vê que tem o desenho da boneca. Você está brincando com o seu carrinho, brinca com o carrinho até cansar, 2, 3 carrinhos, depois você coloca os carrinhos todos onde você está vendo ali que está carrinho. Ah, bloquinho, brinca de bloquinho, que eu disse que vai ser importante manusear o bloco, a criança com 2 anos já ela empilha blocos, guarda ali no lugar. Porque é comum, às vezes, a mãe escorregar num carrinho, machucar a perna, quebrar a perna, que já aconteceu, tropeçar numa boneca que a criança largou no caminho, se machucar, contorcer. Né? Por quê? Porque a gente, às vezes, não nota, não vê, está no escuro, às vezes, vai dar amamentar uma criança e tropeça, porque o irmão mais velho largou tudo jogado. Então, essa caixa de bagunça é bom eliminar isso daí e colocar uma estante bem simples para a criança que não gaste nada e coloque os desenhos onde ela tem que colocar os objetos. É uma rotina, é ordem, e a criança gosta de ordem. Filho gosta de rotina, gosta de ordem. A gente que às vezes não presta essa atenção, mãe, e deixa tudo jogado. Então, a senhora, por favor, aprenda também que rotina para a criança faz bem para ela, ela se realiza, ela fica mais sustentável. Ela sabe fazer e desfazer. Inclusive a parte de alimentação e sono, né? Que eu acho que é muito importante isso, né? Porque tem pais que chegam tarde em casa, os filhos ficam acordados esperando. E o que acontece? A criança que dorme mal está sempre mais irritada, mais birra. Que nessa faixa de 2 anos, que eu te falei, que é a adolescência do bebê, da vez passada, a adolescência do bebê começa com 2 aninhos, né? E aí vai até os 25 anos para completar o córtex, né, pré-frontal. Então, nessa idade, se a criança está irritada, sonolenta, às vezes está com fome e demora para o pai chegar, ele quer esperar o pai chegar porque o pai chega tarde, a criança quer participar. Entendeu? Ela luta até o fim para não dormir. A hora que ela não aguenta mais, ela faz birra, de repente desmaia e dorme. E essa birra não é nada, é uma resistência àquilo que ela está querendo fazer, mas não aguenta. Quantas horas para dormir, na média, uma criança nessa idade? No mínimo, das 10 às 6 da manhã, no mínimo 8 a 10 horas, nessa idade, né? Você sabe que a criança ela faz uma dieta de 4 em 4, seria, se fosse às 6 horas da manhã, 6, 10, 14, 18 e 22. E também, se a criança tem mania de mamar na madrugada, excluir essa mamada já, esse leite da madrugada, ou peito, ou mamadeira, excluir. De que jeito? Dá água para a criança. A água, a criança vai sentir gosto meio amargo, vai achar ruim, vai cuspir fora, tal. Aí você vai acordar de novo, você insiste de novo, mas pode ter certeza, se a mãe tirar a mamadeira ou peito e oferecer água para a criança, de 10 a 15 dias ela está dormindo a noite inteira. Entendi. Tem a questão dos dentes também, já começa a nascer, não dá mais cárie. O dente já nasce no 6º mês, né, Matheus? Então, com 2 anos, né, começa em algumas crianças no 6º mês e algumas crianças a partir do 6º, 8º, 9º. Quanto mais dentina a criança tem, mais forte o esmalte, mais demora para eclodir o dente.
Só que a criança às vezes fica irritada porque ela tem aquele prurido gengival. Existem medicamentos que a mãe tem que conversar com o pediatra, que aplica no local, que dá uma anestesiada. Mordendo tal. as coisas, coçando para ver se pode, né? Dá alguma coisa, um mordedor para a criança, mas geralmente eles não ligam nunca para mordedor. Você dá um mordedor, ela vira ao contrário, morde o cabinho do mordedor e fica irritada tal, e você tem que ter paciência. Tem algum cuidado especial para esses dentes nessa fase? Sim, começou a aparecer o dentinho, limpar com uma gazezinha, né? Não precisa pôr pasta de dente, né? Depois que tiver 4 dentinhos em cima, os 4 incisivos inferiores, os 4 incisivos superiores, escovar com uma pasta de dente sem flúor, até 4 anos, tudo sem flúor, por causa da fluorose, porque ele pode engolir, né? Dar uma fluorose no dente, que mancha todo o dente de verde, né? Esverdeado. Então, você dá até 4 anos, toda a pasta dental sem flúor. Isso a partir do momento que a criança já tenha 4 dentes em cima, 4 embaixo, se a mãe quiser já escovar, tem aquelas escovinhas de silicone de dedo também pode, sem problema. Sem flúor. Sempre, até os 4 anos, sem flúor. Até os 4 anos, sem flúor. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E o que mais, eu tenho de dúvida? A criança sustentável, por exemplo. A criança sustentável, você falou, aquela criança que leva uma vida ao ar livre, com alimentação sadia, quando está passeando ao ar livre, mostrar para a criança que tem pássaro, que os pássaros existem passarinho, que a criança vai ver peixe, para ver o ambiente. Tem uma coisa que está jogada no chão, você mãe, você pai, tem que ser exemplo. Vai lá, pega esse lixo que está fora do lugar, coloca na lixeira, mostra para o seu filho, filho, alguém jogou aqui, mas não deve fazer isso. Isso aqui vai cair lá no riozinho onde você está vendo o peixinho, vai poluir, então você joga no lixo. Jogaram aqui, deixaram aqui uma latinha de refrigerante. Então não é lugar de deixar aqui, filho. Vamos com o papai, vamos pegar, vamos colocar lá. Você, pai, você, mãe, está criando o cidadão. Porque não é a escola que ensina, a escola dá conhecimento. Quem ensina cidadania para a criança é pai e mãe. E nesses momentos importantíssimos, você viu que tem uma coisa errada, que você então pode melhorar, ensina para o seu filho que é assim que faz para melhorar o mundo. Então você ajuda a melhorar despoluindo o ambiente onde você mora, ajuda a despolir o planeta, a vida é mais saudável para todo mundo e a criança se torna uma grande cidadã no futuro. E a alimentação nessa idade, igual você estava falando, já segue mais ou menos de adulto, né? Da família, da família, na mesa e come. E à medida que ela vai melhorando a capacidade de mastigação, vai aumentando também uma dúvida que eu tenho, a criança deve comer sempre com a família ao mesmo tempo ou ela come antes ou depois da... Como é que funciona? No começo, até ela completar 9 meses, pode haver aquele momento em que a criança... No começo ela fica, às vezes, antes da família, para a mãe dar mais atenção, porque pode haver engasgo. Se outros irmãos, por exemplo, né? E depois, quando tiver a família maior, a criança que tem mais irmãos, a criança já está maior, já tem a mastigação perfeita e tal... É um momento importantíssimo, o momento da refeição. Você lembra que antigamente existia muito disso, hoje em dia está muito truncado, porque a mãe trabalha longe, não pode vir almoçar. O pai trabalha longe, não pode vir almoçar. Então, um momento importante, jantar. Então, vamos fazer um jantar mais leve, mais cedo possível, para a criança poder comer, depois brincar, fazer a digestão e dormir, depois no mínimo de 2 horas que ela já jantou. Um jantar mais leve, mas todo mundo participando, cada um tendo seu momento para falar. Menininho de 1 ano e meio, 2 anos, já se expressa, já escuta o irmãozinho falar, dá risada, já fala boa, gostou. Socializar ali, né? Então, é um momento de troca de experiência, de pai, mãe, dos filhos mais velhos, desse mais novinho, entendeu? À medida que o tempo melhora, que vai crescendo, eles vão participando cada vez mais participativo da família. Então, nessa idade, ela já deve comer com a mãozinha dela na mesa da família. Na mesa da família, desde que ela tenha... Porque a criança já é capaz de pegar a colher, botar na boca. É com uns 2 anos, mais ou menos? Com 2 anos. Com 2 anos já é capaz de pegar a colher, já botar na boca. Comer sozinho. Isso, e aí lembrar sempre daquilo que da tríade importante. Qualidade, a quantidade e a rotina. Então, você tem que ter qualidade do alimento, a quantidade ideal e a rotina sempre no mesmo dia. Porque tem família que almoça um dia, meio-dia, outro dia vai passear, volta às 2 da tarde, vai jantar 10 horas da noite, de repente outro dia volta às 6 horas. Então, se não houver essa rotina, quem paga é a criança. E criança, como disse você, criança que tem rotina, que tem disciplina, é uma criança muito mais sustentável. Equilibrada, não tem ansiedade, sabe que tudo está no lugar certo. Inclusive, a criança gosta até de comer sempre com a mesma colher.
Se você trocar a colher da criança, ela já não gosta. Já percebe. É impressionante isso daí. O mesmo copo. É a rotina, eles gostavam do mesmo copo sempre. Mesmo copo. Eu sempre o mesmo cada copo. Um com o seu, entendeu? Se tiver mais irmãos, E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de rotina, que ela se identifica. É rotina, né? E a criança precisa de rotina nessa idade, entendeu? Em relação ao geral da saúde, com 2 anos, o que se espera? Ela triplica? Como é que é aquela história? Com um ano... Desenvolvimento da criança? Com um ano a menina tem 9,3 kg. Tá certo? E chega mais ou menos em torno de 12,5 kg por aí. O menino já tem 10 quilos com um aninho e chega aos 13 quilos com 2 anos. Então é mais lento um pouco. Aí um pouquinho. Com 6 meses dobra, com mais ou menos um ano triplica o peso de nascença, né? Depois dos... 1 para 2 é mais lento um pouquinho. O crescimento já é mais devagar. E é uma fase de crescimento importante. Você vê que ela sai de 3 quilos e chega a 13 com 2 anos. Quer dizer, seria o primeiro estirão de crescimento, né? A menina sai de 2,9 kg, 3 kg, menino 3,300 de nascimento em média, e chega nos seus 12,5 kg, né? Entendeu? Entendi. Então, é um crescimento muito rápido. Muito grande, E na estatura a mesma coisa. Então, 73 centímetros para a menina com 1 ano, 75 para o menino com 1 ano. Agora, depois os dois chegam mais ou menos assim, a menina 88 a 90 com 2 anos. Agora, a gente vê muito disso alimentar na sociedade como um todo, né? Questão da obesidade e tudo mais. Nessa idade já se percebe isso? Tem alguma coisa a ver com o hábito familiar também? Primeira coisa, lá para trás nós já falamos, uma das coisas que mais protege contra a obesidade é aleitamento materno. Se a criança mama no peito até 2 aninhos, dificilmente ela vai ter diabetes, obesidade e hipertensão, por causa da qualidade do alimento que ela ingere. Uma das coisas que mais provoca obesidade é a fórmula infantil. Fórmula infantil de segmento, a gente fala que a partir do 6º mês, se a criança vai até os 2 anos com fórmula infantil, comparado com leite de peito, sempre que mama na fórmula infantil tem tendência a ganhar mais peso. A fórmula infantil é leite preparado, leite em pó, né? É a fórmula, né? A fórmula preparada. E isso daí causa, no futuro pode causar obesidade. Mas como a criança já começa a comer as comidas da família ali, né? Você já percebe isso? Sim. Tem família que tudo é fritura, gosta só de coisa frita. A criança já pode ter... tudo que é empanado. Existe isso, quadro de obesidade em criança com 2 anos? Já. Tem criança que chega 13 quilos. Você vai pesar com 2 anos, está pesando 16. Isso é erro alimentar. Acima de 20% é obesidade, né? Abaixo disso é um sobrepeso. Tem crianças que têm obesidade mórbida já com 3, 4 anos de idade. Acima de 30%. Isso por erro alimentar. Geralmente erro alimentar e todo mundo na família está acima do peso. Então você vê que realmente é um hábito de família, provavelmente, familiar, né? E às vezes também a obesidade genética também, que isso vem passado de pais para filhos e tal, que é difícil de você trabalhar, que a criança perde peso, mas se sai fora do ritmo, ganha o peso rápido. Isso tem que ser mais alerta. E aí a mãe tem que consultar o pediatra. O pediatra tem que fazer um ajuste mais fino, vai ter que ter uma frequência mais... Ele coloca no gráfico de desenvolvimento ponderostatural e mostra entre a estatura que a criança tem. Porque tem crianças, às vezes, que tem 15 quilos com 2 anos, mas também já está medindo 5, 6 centímetros acima. Quer dizer, ele é grande, não é aquele... É a criança grande, ela é proporcional. Então a gente fala assim, a criança está magrinha. Não é que é magrinha. Pela altura que ela é harmônica, ela tem uma altura compatível com o peso, ela tem um peso compatível com a altura, então não é nem muito magrinha nem muito gordinha, precisa ver se é compatível com a estatura. Mas ela tem 2 aninhos e pesa 10 quilos, tudo bem, mas também ela tem 5 centímetros a menos, é proporcional, harmônico. Entendeu? Então tem gente que tem menor velocidade de desenvolvimento, outro tem maior velocidade, é o biotipo, entendeu? Entendi. Proporcionalidade entre peso e a altura da criança, né? Isso tudo tem que ser calculado, para não falar uma ou outra coisa que não é verdade. Certo? Interessante. Tem mais algum detalhe, alguma coisa? Vacinação. Tem alguma vacina específica dessa idade? Sim. 2 anos? Não, com 2 anos não. A criança é de 1 ano até 2. Então, com 1 ano e 3, a gente já tem as vacinas que precisa tomar, que precisa falar com o pediatra. Mas no calendário nacional? Ou são... Do calendário nacional. Não tem vacina? Para toda idade? Tem a pneumo 10, o calendário vacinal. Agora já tem a 13, saiu a 15, entendeu? Já agora recente, pneumo 15. Mas isso aí, assim, seguindo o calendário nacional de imunização, a criança está mais do que protegida das doenças básicas, tá? Se quiser sofisticar um pouco mais, se houver condições financeiras, procurar uma clínica particular. Mas então tem vacina, assim, dessa idade de 11, tem que ficar atento às vacinas, né? Quando é que... Depois de 2 anos para um pouco, tem vacina todo ano, assim, como é que é? Não,
Assim, depois de 1 ano e 3 que nós é 1 ano e 3. Depois vai ter um lapso aí até 4 anos. Entendi. Só que nessa faixa de idade existem as vacinas, que é a vacina da gripe, que tem que fazer todo ano e começa em torno do dia 10 a 15 de abril, tá bom, mãe? Esse ano nós ficamos muito preocupados, porque tem mãe até hoje que não fez vacina da gripe. Já passou o mês de inverno, já passou o inverno, agora nós já estamos na primavera e tal, e a mãe não fez a vacina. Né? É importante. Por causa de H1N1, H3N2. O que acontece quando vacina? Reduz o risco de mortalidade? Sim, reduz o risco de você ter pneumonia, né, viral por H1N1, que lotou os hospitais, tudo aí, porque nós estamos com muitos adultos e crianças que não fizeram essa vacina, entendeu? E aí, às vezes, tem que internar para o tratamento feito pelo SUS, entendeu? Antiviral, e coisa tudo que você evitaria tomando a vacina. Então, mãe e pai, a vacina de gripe é no começo da segunda quinzena de abril. Então, vocês vacinem seus filhos, porque às vezes demora 20 dias para dar imunidade contra a vacina. Então, você vacinando em abril, chegou no mês de maio, seu filho já está protegido. Principalmente aqueles que vão à creche, que vão à escolinha, que estão mais expostos. Problema, né? Tipo, com asma. Geralmente as crianças alérgicas que têm associado à asma, é fundamental fazer a vacina. Entendeu? Asma, sinusite, entendeu? Também tudo isso daí é mais do que indicativo para a vacina de gripe. E também tem as vacinas também que são de campanha, por exemplo, vacina do sarampo. Vacina da poliomielite, né? Então você é avisado. Coisas pontuais. Em qualquer época você tem que fazer. Apareceu a campanha, vocês têm que fazer. Perfeito. Entendeu? Perfeito, pai. Mais algum detalhe, alguma coisa que você... Não, até 2 anos acho que nós já mais do que... Cobriu, né? Falou bastante coisa. Sempre lembrar. Sempre em detalhe. Sempre lembrar mamãe e papai que a criança tem evolução e a preocupação nossa sempre é essa. Vocês acompanharem a evolução de cada filho e sempre lembrar que uma das coisas importantes são os acidentes. Então procurar evitar os acidentes da infância de 0 a 2 anos. Ok? Perfeito. Acho que é isso, pessoal, por hoje. Agradeço a todos que ficaram até agora com a gente aqui no podcast. Da mesma forma, eu queria pedir a vocês que mandem sugestões, dúvidas ou temas específicos que vocês queiram que a gente converse aqui através do nosso Instagram, que é o hereditar_online. E estamos aqui aguardando vocês e a interação de vocês. Estamos felizes com a atenção de vocês e esperamos encontrar com vocês daqui 15 dias novamente. Um abraço e até a próxima.